A paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. Afinal, toda a família tem um idoso. E nós estamos te convidando a não simplesmente assistir, mas participar deste programa. Como? Assistindo pelo YouTube, você pode curtir, comentar e compartilhar. Fazendo isso, vai tornar este programa e este canal mais relevante e também trazer mais visibilidade. Aproveita agora mesmo e já encaminha aí para os seus familiares, para os seus amigos e deixa aqui o seu comentário e a sua curtida. Nós estamos aqui neste episódio para dar continuidade a uma sequência que nós estamos falando aqui de temas que são importantes na vida das pessoas idosas. E hoje nós vamos falar de um tema onde, na verdade, assim, tem sido muito natural até falar desta palavra, que é a resiliência, antes não tão conhecida, mas hoje bastante aplicada. Então hoje nós vamos falar de resiliência e envelhecimento positivo. Para falar deste tema, nós estamos aqui mais uma vez com a nossa convidada, psicóloga e especialista em neuropsicologia, Vanessa Vaccari, a nossa irmã, que reúne também na Igreja Cristã Maranata e está aqui para conversar um pouco deste tema conosco. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, pastor. Novamente é um prazer estar aqui para falar de assuntos tão relevantes e assuntos que eu gosto de falar. Certamente, né? Está dentro do seu convívio diário. E nós estamos aqui também recebendo, mais uma vez, o nosso querido pastor Cleto Rosetti, que participa conosco para falar a respeito deste tema de hoje, que é a resiliência, envelhecimento positivo. Seja muito bem-vindo, pastor Cleto. Amém. Obrigado. É minha alegria, eu quero externar estar aqui com os irmãos, mas em especial com os idosos, né, os mais sábios, né, e poder aqui falar um pouquinho a respeito dessa resiliência demonstrada até mesmo pelo próprio Senhor Jesus, né, quando ele falou assim, o firme propósito de ir a Jerusalém. Ele mesmo no momento da sua adversidade sabia o que ia enfrentar a morte de cruz, mas ele colocou um propósito no coração, de ir a Jerusalém, para morrer na cruz por amor das nossas vidas. Nós também, em Cristo Jesus, também temos um firme propósito, não temos, pastor Abel? Firme propósito de ir para Jerusalém, mas não para morrer, na nova Jerusalém, na celestial, onde estaremos para todos sempre com o Senhor. Né? Muito bem, pastor Cleto já deu aqui o start do assunto, já conversou e já falou. O Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de resiliência, né? E nós, como servos de Deus, seguimos a Cristo. Ele é o nosso verdadeiro exemplo. E nós precisamos também, Vanessa, ser resilientes. Então explica aqui, Vanessa, o que é resiliência, como viver a resiliência, como praticá-la. Como aplicá-la, né, em nossa vida. Perfeito o que o pastor colocou. Perfeito, perfeito, porque podemos olhar esse exemplo e adaptar à nossa vida. O que é a resiliência na velhice? É a forma que envolve a capacidade de se adaptar a adversidades. Quantas são adversidades que passamos ao longo da vida? Quantas enfrentamos ao longo da vida? Se formos colocar no idoso 60 a mais, quantas? 70, 80. Então, é essa capacidade de se manter saudável, mentalmente, cognitivamente, frente a todas essas adversidades. O que não quer dizer que é igual e simples. Cada um tem a sua maneira de enfrentar as suas batalhas, as suas dificuldades, cada um tem, mas é necessário. É necessário como? Fortalecer-se ao longo de uma vida. Quantas são as experiências, né, que o idoso ele pode viver, né? E essa sabedoria acumulada, toda essa vivência é o que vai dizer como que você vai enfrentar as situações emocionais quando você estiver mais sábio, né? Exatamente. Então, Vanessa, nós estamos falando aqui de resiliência, o envelhecimento positivo. O envelhecimento positivo, então, ele acontece quando nós somos resilientes. Isso, Não é isso? exatamente. Então, nós chegaremos, no caso, eu e você aqui, Vanessa,
chegaremos, e vai passar rápido, Ai, por quê? porque o tempo passa rápido, Passa, né? O tempo tá passando rápido. o tempo é ligeiro, e nós chegaremos daqui a pouco na idade aí do nosso querido pastor Cleto, que já disse aqui, ele que falou no primeiro episódio que nós gravamos aqui, que ele já está na classe dos mais sábios. E nós chegaremos lá, mas chegaremos resilientes, Resilientes, fortalecidos, certo? estudados, né? Entendendo quais são as nossas limitações, mas resilientes. É o que nós queremos, né? Desejamos, né? E todos os idosos, quando nós falamos e colocamos toda a vivência de um idoso junto à sociedade, ao grupo, à igreja, é altamente importante nesse momento. Porque os idosos com senso de propósito, idosos que, espiritualmente falando, precisamos falar porque nós não falamos só para um público espiritual. São a nossa maioria, mas desejamos que todos, né, possam assistir, né? Poder, e desejamos. Então, assim, a espiritualidade é muito importante. E, para englobar todo o aspecto, a sociedade, o engajamento social. Então, isso leva a um envelhecimento positivo e a criar resiliência, ter resiliência quando necessário. Certo. As adversidades, que são a causa que nos levam a enfrentá-la de maneira resiliente, ou o contrário, né? Que é aí o sofrimento dos demais temas que nós tratamos até nos episódios anteriores. Sim. Então, vêm as adversidades. Se eu não sou resiliente, aí eu vou sofrer os danos. Eu vou passar por situações que vão dificultar este envelhecimento positivo. Quando eu tenho a resiliência diante dessas adversidades, e não é fácil ser resiliente, mas é por isso que existem recursos Sim. que nos levam a enfrentar essas adversidades. Sim. Então, num contexto humano, físico, mental, Vanessa, como ser resiliente em um mundo onde o que nós mais vemos são adversidades? Sim. O que nós podemos fazer de importante foi, novamente, eu acho que esse triplé que eu coloquei é importante. Por exemplo, onde que você encontra propósito para viver? Você tem sua família, você tem o seu trabalho, você tem momentos felizes com a sua família. Então, nesse conjunto de fatores, você vai se fortalecer. E aí nós juntamos com a espiritualidade. Nós buscamos um Deus, nós buscamos fé. Eu falo isso em consultório, eu sempre pergunto para o paciente o que ele entende, o que ele traz para mim de fé, porque a fé é extremamente importante. E socialmente falando, né? Como que é esse engajamento dele na sociedade? Então, todos esses fatores, eles apresentam maior são satisfatórios para o momento dele enfrentar a adversidade. Porque é diferente daqueles idosos que sofrem. Tem o sofrimento na família, não encontra felicidade naquele momento, é o idoso que não possui e não exerce a espiritualidade, é o idoso ou uma fase adulta ou infantil que traz traumas e não consegue se relacionar socialmente. Então isso traz sofrimento psíquico. Certo. E com o sofrimento psíquico, você tem dificuldade de enfrentamento. Então existem esses recursos, tem como superá-los, superar as adversidades, tem como buscar esses recursos. E quando nós falamos de recursos, nós agora partindo para o lado espiritual, pastor Cleto, as adversidades na vida do homem, como eu disse aqui, elas são naturais, elas estão diante de nós hoje. E o Senhor, inclusive, fala, né, que no mundo tereis aflições. Isso significa dizer que nós temos embates, nós não estamos isentos, né? Não é porque eu, a partir de agora, comecei a ir para a igreja, sou membro da Igreja Maranata, sou um servo de Deus e está tudo certo, mil maravilhas, não. Vão vir as adversidades e eu vou precisar enfrentá-las. Espiritualmente, como enfrentar as adversidades? É a pergunta que eu faço para o pastor Cleto.
Tem um versículo bíblico que fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Na realidade, nós vemos dentro do quadro mental também, as pessoas às vezes veem uma dificuldade e recuam diante da dificuldade. Nós lembramos sempre daquilo que o Senhor nos ensinou, que é justamente: não tereis vós que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Nós colocamos o Senhor à frente e Ele nos dá a vitória. Isso nos faz forte, né? Porque a palavra diz que o povo do Senhor é um povo débil, né? O coelho é o povo débil, mas se esconde na rocha. A nossa fortaleza está justamente de se esconder na rocha. Aí nós vamos lá dentro da palavra do Senhor, quando nós olhamos ali naquele momento dos espias que foram lá olhar a terra, nós vemos duas atitudes mentais. Uma só olhar para a dificuldade. Olhar para a dificuldade, a pessoa não consegue se fortalecer nem ter resistência para nada, né? Mas outros ali, Caleb, Josué, falaram assim: não, o Senhor nos dará essa terra, né? Vamos subir animosamente. A atitude mental foi diferente. Essa atitude mental faz a diferença. Quando a pessoa se coloca numa posição e fala assim: não, eu não fui chamado para ser derrotado. Eu fui ser chamado para ser vitorioso. Então não vai se acanhar, nem vai se mostrar frouxo, né, diante da adversidade. Ele vai suplantar em nome do Senhor Jesus. E o Senhor ajuda o homem a fazer isso. Em todos os momentos nós vemos os servos de Deus, nas suas aflições, na sua angústia, muitas vezes mostrava até um quadro depressivo, mas confiavam no Senhor, e lá na frente nós já vamos ver esse mesmo servo glorificando, exaltando o nome do Senhor pela vitória. Onde estava a força dele? A força dele não estava em si próprio, mas estava no Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha. Muito bem. Para nós. E tem um outro texto bíblico, pastor Cleto, que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Isto também mostra resiliência, que é: diante de adversidades, eu não vou me abater. Eu vou me levantar, eu vou realizar a obra, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E na vida pessoal, familiar, no convívio social, Vanessa, da mesma forma. Sim. Porque as adversidades estão aí, né? Você vai sofrer esses embates no local de trabalho, você vai sofrer esses embates em meio à sua família, próprios familiares, né? Nesse convívio social, isso acontece muito. E nós temos condição de enfrentar, né, essas adversidades. E os nossos irmãos idosos, e nós olhamos para eles não dizendo que eles são fracos, né, por causa da idade, porque agora eles estão mais fraquinhos, porque pelo contrário, são pessoas que chegaram até aqui, passaram por muitas coisas e são resilientes. Eles enfrentam as adversidades, lutam diante delas para conseguir permanecer de pé, fazendo as coisas que ele já fazia, não deixar de fazer mesmo, mas pelo contrário, passar a fazer coisas novas, como é o caso da tecnologia, né, que nós citamos aqui, porque ele tem também essa condição agora de, com o celular na mão, né, fazer uma chamada de vídeo com um familiar, ou usar alguns aplicativos que vão ser úteis para ele, e por aí vai. Então ele tem a condição de fazer coisas novas, e isso também é ser resiliente, né? Sim, é importante, é importante. Esse conjunto de fatores é muito importante, porque a gente pode colocar que o idoso ele pode sentir-se útil, fazer coisas, mesmo simples, mas encontrar ali um projeto de vida, talvez, sentir-se útil e valorizar, sentir-se valorizado, valorizado no meio, valorizado onde ele está. E eu acho importante também, como profissional, dizer que existem, né, momentos difíceis. O sofrimento psíquico existe, a gente pode ver esse consultório. Então, não minimize tanto o sofrimento quando não está suportável. Busque ajuda, busque conselho, busque ajuda. Hoje nós temos, é viável. Busque ajuda com seu familiar, com seu médico, para que esse sofrimento psíquico ou mesmo outras questões não se tornem tão difíceis na sua vida. Exatamente. E vou aproveitar essa última frase da Vanessa aqui, pastor Cleto,
busque ajuda. É o conselho que nós sempre damos também, né, aos nossos irmãos para enfrentar as adversidades. É verdade, eu estava aqui olhando aqui a palavra lá em Romanos 5, ele fala assim que a tribulação produz paciência. É justamente nesse momento de adversidade, Deus está trabalhando a nossa paciência, né? Fazendo com que nós venhamos esperar no Senhor. E aí depois ele fala assim que a paciência gera a experiência, né? Ou seja, você esperou no Senhor, teve paciência de esperar, viu o resultado e agora você tem experiência para galgar uma nova etapa. Quando vier a adversidade, você vai lembrar assim, tem um Deus que tudo pode, Ele está acima de todas as coisas, Ele é comigo, né? Mas aí depois ele fala assim, a experiência gera esperança, porque quando nós vemos a ação de Deus na nossa vida, essa esperança, ela é, vamos dizer assim, impulsionada pela fé para que nós falamos assim, eu em qualquer momento da minha vida, eu vou confiar plenamente nesse Senhor e posso saber que Ele vai estar me concedendo a vitória. Por isso Ele vai resistir em todos os momentos, porque a esperança não traz confusão, como diz a palavra, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E se o homem está cheio do Espírito, ele é resiliente a toda e qualquer adversidade e pode suplantar, assim como Davi falava, com meu Deus eu entrei no meio de um esquadrão, com meu Deus eu saltei muralhas. Glória a Deus, a palavra está aí diante de nós e nós temos que ser pacientes, experientes e aguardamos com esperança, ainda mais com a palavra de Deus que nos inspira a buscá-lo, nós aguardamos a volta de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, né? É um programa onde falamos de um tema importante, mas não podemos deixar de dizer a você, Jesus está às portas, Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E isso também gera em nós o desejo de querer a salvação. Quando nós desejamos a salvação do Senhor, significa dizer que nós precisamos ser resilientes para enfrentar as adversidades, que são muitas, que tentam impedir de você buscar ao Senhor. E nós temos que ser resilientes para buscar ao nosso Deus. É uma pena, estamos chegando ao final de mais um episódio, né? Dá vontade da gente ficar mais aqui, tem mais coisa para falar, mas nós vamos ter um próximo episódio como continuidade deste episódio aqui, porque o Senhor, certamente, Ele quer nos abençoar com mais assuntos, falando de mais coisas que são relevantes aos nossos queridos irmãos idosos, aos amigos que nos assistem aqui também, familiares. Que bom é ter você aqui participando conosco. Aproveita que você já ficou até aqui e assiste com a gente aqui agora os recados dos nossos irmãos. O meu nome é Miriam, eu sou da Igreja Jardim Pio XII e eu quero deixar uma mensagem ao mais sábio. O Senhor possa estar abençoando, confortando o coração, dando uma grande bênção a cada um. Que anda habilitada da Igreja Jardim Central, na cidade de Apucarão. E eu queria dar um abraço para o programa Mais Sábios dos IAS, especialmente para minha avó Maria Aparecida e Fabio Avô Sebastião. A paz da cerveja. Glória a Jesus. Assistimos os recados que foram deixados e você também pode deixar o seu recado. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e enviar o seu vídeo. Faz um vídeo curto, né, de 30 segundos, 40 segundos. É suficiente para você deixar o seu recado, mandar um alô, mandar um abraço para o vovô, para a vovó, para os irmãos idosos da igreja e os próprios irmãos idosos, os mais sábios, podem enviar aqui também os seus recados. Chegamos ao final de mais um episódio. Vanessa, foi muito bom ter você aqui participando conosco mais uma vez. Obrigado. Obrigado, o prazer é todo meu. Amém. Pastor Cleto também, mais uma vez, participando conosco. Muito obrigado pela sua participação. Amém. É uma alegria, eu volto a repetir. É sempre uma alegria saber que tem um foco em cima daqueles que são os mais sábios, né? Isso nos dá a certeza que não andaremos sozinhos, né? Glória a Deus. Chegamos então ao final de mais um episódio com a sua participação e eu te espero no próximo programa.